Quando nós olhamos para o texto que está contido aqui em Gênesis capítulo de número 50, no verso de número 20, algumas coisas, de certa forma, vêm à nossa mente, ao nosso coração. E uma dessas frases, uma dessas coisas que vem é dizer: uau, que frase! Que maturidade! Que homem de Deus é esse José? Vamos ler juntos? Gênesis capítulo 50, verso de número 20. Leiamos a uma só voz. Vós, na verdade. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por essa palavra reta, viva e eficaz. Obrigado porque temos a plena convicção de que o Senhor falará, apesar de mim, que o Senhor trará uma palavra aos corações nesta noite. Oramos assim, pedindo que o Senhor cresça e que eu diminua, e que a única coisa que eu seja usado seja como um transmissor da vontade do Senhor para cada coração. Edifica-nos, exorta-nos e nos console mediante a sua palavra, no nome que é sobre todo nome, o nome santo, precioso e maravilhoso de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Queridos, eu não sou um narrador de corrida de cavalos e nem um narrador de futebol no rádio, mas certamente eu vou ter que fazer milagre com o tempo que eu tenho, porque eu tenho que passar um conceito de 3 capítulos para vocês sobre um dos personagens mais fantásticos que a palavra de Deus tem, que é José. José já foi desenho animado da Disney, José já foi série da Record, José já foi filme, José é estudo de caso, inclusive de homens de negócio, por causa da sua habilidade naquelas questões concernentes ao Egito. Quando você lê o verso 20 de Gênesis 50, você fala assim: realmente José fez algo sensacional, que coisa boa, que vida, que trajetória. Tudo isso é verdade. Só que a história de José não começa em Gênesis 50 a 20. A história de José começa em Gênesis 37. De Gênesis 37 a Gênesis 50, só um capítulo não fala de José. Todos os demais falam. Ou ele é o protagonista, ou ele está envolvido de alguma forma ali naquela situação. Quando eu olho para a história de José, eu tenho que entender que de fato ele é incomum. E eu não sei se há um outro exemplo tão exponencial na Bíblia de crescimento na vida de uma pessoa, como há isso na vida de José. Por isso, meus queridos, nossa meditação na palavra nessa noite é da cova ao palácio, uma história regida, uma história escrita pela mão de Deus. E essa é a história de José. E eu queria localizar vocês sobre quem de fato era José. Gênesis 37, deixa a sua Bíblia aberta, que a projeção também pode ficar nesse livro por alguns instantes, e eu vou citando a vocês quem era José. Primeiro, verso de número 1 do verso 37, já diz José que ele era filho de Jacó. José não era um menino qualquer, José não era um menino mal nascido, José não era um menino que tinha nascido numa uma família sem Deus. Não, ele era filho de Jacó. O homem que lutou com Deus, o homem que tem o seu nome mudado, o seu nome transformado. José era de fina estirpe espiritual, podemos assim dizer. José era um menino trabalhador, conforme o verso de número 2, 17 anos, ele estava lá, pegado no batente. José, conforme o mesmo verso 2, era um menino idôneo, porque todas as coisas erradas que os seus irmãos faziam, e olha que eles faziam coisa errada à beça, ele ia lá e contava para o pai. Também podiam chamá-lo de X9 ou dedo duro, mas ele era um menino idôneo, que as coisas erradas não eram negociáveis para ele. Na vida de José, ele vai ter um problema, ele é o queridinho do papai, filho da velhice de José. Por causa disso, ele se torna o filho preferido, e quem tem filho sabe, se um filho desconfiar ou cheirar que o outro é preferido, você vai ter dor de cabeça. E Jacó não ajudou. Além de demonstrar
vai e faz uma roupa espalhafatosa para o menino. Rapaz, nos dias modernos o moleque ia falar: papai, não tem como usar esse negócio não, está muito complicado para mim. Mas naquela época dava, e o menino ganha uma roupa diferente, e os irmãos começam a olhá-lo mais atravessado ainda. E por causa disso, ele acaba se tornando o quê? Odiado pelos irmãos. Porque o verso 4 diz: vendo o pai que os irmãos amavam mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, já a ponto de não falar-lhe pacificamente, traduzindo em miúdos, eles nem bom dia davam para José. Mas José também, nos versos 5 a 10, mostra-o como um sonhador um tanto quanto imaturo. Um belo dia ele chega para os irmãos, nos versos 5 a 10, diz assim: eu tive um sonho, Deus me deu um sonho. Diz aí, José, qual que é o teu sonho? Eu vou mandar em vocês tudo. Agora imagina a cara dos irmãos mais velhos numa cultura patriarcal. Tá bom. Outro dia chega José e fala assim: eu tive outro sonho. Fala, José, qual foi o sonho? Eu vou mandar em vocês tudo, mamãe e na papai. Aí a molecada azedou com ele de vez. A coisa ficou tensa. É complexo. Por isso que eu digo que ele era imaturo. Não era maldoso, era só imaturo. Mas José também era um filho pronto a obedecer. Quando você olha para o texto que está nos versos de número 12 e 13, ele é um menino pronto a obedecer, não tem meia conversa com José. O pai fala: olha, é o seguinte, eu quero que você vá ver como que seus irmãos estão. Ele fala: tá bom, estou indo. E vai. Ele chega no lugar e descobre que os irmãos não estão mais lá. Pergunta: onde é que estão meus irmãos? Pessoal, seus irmãos saíram, andaram tantos quilômetros porque eles acharam um pasto melhor lá. E eles, nos versos 15 até 17, que nós percebemos de José é um menino pronto a cumprir a missão que o pai deu para ele. Quando nós chegamos nos versos 8, versos 18 a 20, José agora é alvo de uma conspiração. Os irmãos o veem e dizem o seguinte: lá vem um sonhador, vamos matá-lo. Pensa numa família boa. Vamos matá-lo. Vamos matar, vamos lançar nessas cisternas e vamos contar para o nosso pai que um menino foi comido por um bicho. Mas José também é alvo de uma proteção inesperada. Seu irmão Rubem, o mais velho, diz assim: não podemos matá-lo. Está lá nos versos 21, 22, 29 e 30. Nós não podemos matá-lo, ele é sangue do nosso sangue. Vocês estão achando que Rubem era bom? Não, Rubem tinha culpa no cartório. Tinha dormido com a concubina do pai. O pai descobriu e ele ia tentar o seguinte: vão salvar o menino, vão jogar esse menino na cisterna. Depois, como diz o verso de número 29, tendo Rubem voltado às cisternas, eis que José já não estava. Ou seja, a ideia dele não era que ele queria salvar o menino, ele queria ficar bem com o pai. Ele ia tirar o menino da cisterna, levar para casa e dizer assim: ó pai, salvei o teu filho favorito, vamos conversar sobre aquele outro assunto, porque ficou meio ruim entre a gente, vamos dar uma caminhadinha aqui, vamos acertar os ponteiros. Só que quando ele volta, os irmãos que eram tão pinta braba quanto eles, tinham vendido o menino. Pensa num povo bom. E o menino, venderam o menino nu. O texto diz que eles arrancaram as vestes, está lá, a veste está lá, jogaram ele dentro de uma cisterna. Ai, pastor, cisterna, que legal. Querido, cisterna não tem lama, lodo, alguma água ou pedra no fundo. O menino morreria de qualquer jeito, morreria de frio, morreria de fome. Um bicho poderia pegá-lo. E o irmão volta para tentar salvar, mas descobre que os outros irmãos conseguiram ser um pouco pior que ele e ganharam uma grana com o seu pobre irmão mais novo. Então aí nós temos uma outra coisa que José é vítima de uma maldade familiar. Então, quando você tem uma família que nem José, você não precisa de inimigo. E certamente, de repente, você tem uns parentes que você tem quase medo deles. É exatamente isso que o texto vai dizer lá no verso de número 23. Quando nós olhamos para tudo isso, nós percebemos que essa maldade familiar o deixa nu. Essa maldade familiar não se importa em feri-lo. Essa maldade familiar não respeita laços sanguíneos.
Basta você olhar dos versos 25 até o 28. Mas José também, ele é um motivo de quê? De uma dor sem tamanho provocada ao pai, porque os seus irmãos, cinicamente, dizem o seguinte: ah não, fica tranquilo, a gente vendeu ele, mata um bode aí. Mataram o bode, pega a roupa dele, passa sangue na roupa, manda para o pai e pergunta assim: vê se essa roupa é do seu filho. Pensa numa situação, é típico do caso do assassino que vai no velório. São os irmãos de José. Verso 31, essa dor, ela é provocada por uma mentira. Verso 32, essa dor é marcada pela insensibilidade dos irmãos. Essa dor é desencadeada por uma conclusão precipitada, porque o pai diz: é a roupa do meu filho querido, ele um bicho comeu. Os moleques falam assim: ficou mais fácil do que a gente imaginava. É vítima da parcialidade do pai, porque nessa morte, no verso 34 diz assim: então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias na frente de quem quer que seja. E nos versos 35, essa situação é marcada pela falsidade dos filhos e das filhas. Os outros 11 sabiam o que eles tinham feito e se levantam para ir consolar o pai. Pensa numa situação interessante, mas eu quero chegar com vocês no verso de número 36. E o verso de número 36 diz assim: entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda de Deus. A 13ª coisa que eu quero falar sobre José é a seguinte: ele é alvo da providência secreta de Deus. Eu tirei esse tema, providência secreta, de um livro de um autor chamado Paul Helm. Ele escreve exatamente esse livro chamando assim: A Providência Secreta de Deus. Chatérrimo o livro. Se você leu, discorda, fica à vontade. Mas o título é espetacular. A Providência Secreta de Deus. Pense nisso. Quando você olha para a história de José, quando você percebe que é Deus que o pega de uma cova para levá-lo até um palácio. Mas entenda, antes de chegar no palácio, ele precisou passar pela cova. Não teve jeito. Alguém diz, tem uma frase de efeito que os coaches e alguns crentes gostam de dizer, que é mais ou menos assim: o processo te fere, mas o propósito te cura. Eu até concordo que os processos nos ferem, mas só o propósito de Deus cura a nossa vida e a nossa história. Só o propósito de Deus endireita. Quando José tem os 2 sonhos, ele não imaginava qual era a proporção, ele não tinha ideia do que Deus haveria de fazer, ele achava que ele ia governar ali, no clã de Jacó, ele mandaria na família ali, seria alguém mais importante entre eles. Eles não tinham absolutamente ideia de onde, para onde Deus o levaria e que caminhos Deus usaria para executar a sua vontade soberana. Mas eu olho para esse texto e tenho que me lembrar dessa última fala. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Por que eu peço que você guarde isso? Porque Gênesis 38 não tem nada a ver com José. A gente não sabe muito ao certo porque esse capítulo foi inserido aí. Mas quando você chega em Gênesis 39, eu convido você para Gênesis 39 agora. Olha só como o texto começa. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas, que o levara para lá. E eu quero dizer que provavelmente o autor quer que nos lembremos dessa questão da providência secreta de Deus, que livra José, que leva José ao Egito. E agora, se no primeiro momento eu defini para vocês quem é José, no segundo momento eu quero convidar vocês para perceber como é que Deus constrói todo um alicerce na história de José. Porque para o plano maior, para o plano perfeito de Deus para José, que também é um
personagem que é parecido comigo e com você, para aquela obra que Deus o havia chamado e destinado, eu quero dizer para você que ele não poderia ir da mesma maneira como ele estava. Ele não poderia ir com aquelas imaturidades. Ele não poderia ir sendo o queridinho do papai e da mamãe. Ele não poderia ser aquele menininho tratado a pão de ló. Não tinha como. Então, como é que Deus constrói os alicerces na história de Jacó? Volte os seus olhos para o texto. A palavra do Senhor, no capítulo 39, começa dizendo: Deus constrói os alicerces da nossa história, agindo secretamente em meio à adversidade. O texto começa dizendo: José foi comprado, foi levado, e ele foi comprado por Potifar. Você vai dizer: que adversidade é essa? Pense, meus irmãos, filhinho do papai, filhinho da mamãe, tratado a pão de ló, colinho do papai e da mamãe, a hora queria, nu, sujo, cansado, vendido para os ismaelitas. Lembra que os ismaelitas adoravam os judeus? Não gostavam, eram os parentes que não se gostavam. E agora ele está na casa de um estrangeiro com muitos deuses. Queridos, isso é para gerar crise. Mas Deus, no meio dessa crise, está agindo. Deus, no meio dessa crise, está transformando. No meio dessa crise, Ele está moldando José. E você me pergunta: pastor, por que o senhor fala que Deus está agindo secretamente em meio à adversidade? Porque se Ele contar para nós o que Ele vai fazer, nós vamos botar defeito, nós vamos dizer que Ele está errado, nós vamos dar palpite e vamos propor um plano alternativo. De preferência, que a gente não tenha luta nesse plano alternativo. Mas uma outra coisa que estabelece para nós, Deus construindo essa base de José, é que ele traz reconhecimento das suas habilidades e suas competências diante de pessoas que jamais olhariam para você. O texto começa dizendo o seguinte: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Meus queridos, quando você olha para esse texto, você tem que perceber uma coisa: Potifar não enxergou José. Potifar não olhou para José, Potifar olhou para o que Deus estava fazendo em José. O texto diz que José estava na casa de Potifar, tudo que ele fazia prosperava. Ou seja, Potifar olhou, falou assim: um escravo, fazendo tudo isso aqui, comandando esse povo todo, se ele tem que ganhar, o texto diz que ele era próspero, se ele tem que ganhar dinheiro, vai ganhar para mim. José, bora para cá. Vem, você vai ser meu mordomo. Você vai ser o meu supervisor geral. E agora José sai entre os escravos e vem para a casa do seu senhor. José, agora que comia qualquer coisa, ou comia a comida que todos comiam, agora pode partilhar da mesa do seu senhor. José, que provavelmente não tinha um lugar tão nobre para dormir, está na casa e provavelmente talvez tivesse um lugar para dormir, um quarto para si. Mas esse reconhecimento não é reconhecimento a José, é o reconhecimento de Deus agindo na vida de José. Antes de Deus te enxergar, antes das pessoas te enxergarem, elas precisam enxergar Deus em você. Elas precisam enxergar a ação de Deus em você. O texto prossegue. É que quando Deus está construindo toda a base de José, Ele despoja o coração de José de amargura e de justiça própria. Revanchismo ou vingança. O verso diz assim: e desde o que fizeram mordomo da sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Eu penso nessa história da seguinte maneira: eu chamo uma pessoa para administrar um bem meu, dou 1 milhão para ela, ela me devolve 50 milhões. Eu dou 1.000 gados, ele me devolve 100 mil gados. Eu dou uma casa, ele me devolve um palacete. A pergunta que fica é: eu negaria algum favor para esse homem? Não, de jeito nenhum. Versão Roberto Alencar do texto: Potifar, tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que está, chefe? Está tudo jóia. Eu podia pedir um favor para o senhor? Até 10, José. É o seguinte, Potifar, o senhor é o chefe da guarda? Sou. O senhor tem muitos soldados? Tenho. Eu estou pensando no seguinte: meus irmãos me jogaram numa cisterna, me bateram, fizeram um bocado de coisa. O senhor pode mandar um destacamento lá em Israel, dar uma pisa neles para mim? Aí Potifar vira assim: só pisa? Não quer matar, não? Não, uma pisa, tá bom? Tá. José, mas o senhor lembra daquele ismaelita que me vendeu para você? Lembro, ele também me bateu. Dá para dar um jeitinho nele? Agora, José. Já estou ligando aqui para o celular do chefe da guarda.
Mas o senhor sabe aqueles escravos velhos que nós temos aqui? Lembra quando eu cheguei, eles me bateram. Você quer que eu arranque a cabeça deles hoje ou só amanhã para você, José? Não, é só uma pisa básica. Você vai dizer, pastor, isso não está no texto. Claro que não, eu também não sou maluco de inventar isso. Mas imagine uma coisa, se José tivesse com o coração cheio de ódio, de vingança, de rancor, de revanchismo, ele ia falar assim, algumas frases que a gente ouve. Deixa eu chegar lá, a gente conversa. O teu está guardado. Vou te matar que nem barata, no pé. E aí você olha que quando Deus constrói, quando Deus está construindo José, meus irmãos, Ele despoja José de todas essas coisas. Mas olha que coisa interessante, quando você olha para o final do texto, do verso 6, diz assim, José era formoso de porte e de aparência. Quando Deus está construindo a sua base, quando Deus está estabelecendo a sua história, Ele vai permitir que a sua integridade seja provada. Assim como Potifar enxerga Deus na vida de José, a mulher de Potifar enxerga um menino sarado, gatinho, e parte para cima. Versos 7, 10, 11 e 12. E ela não vai dizendo assim, e aí, o que você acha? Ela chega logo e diz, bora para a cama. José, é o seguinte, meu marido viaja muito, meu marido não cuida muito bem de mim, então José, bora lá. Você, além de ficar com tudo que ele tem, que já José já mandava, você vai ficar com a mulher dele. José, ele sofre um ataque sexual aberto. A integridade dele está sendo posta à prova. Mas o texto prossegue dizendo que, verso 8, ele se recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo que tem passou pelas minhas mãos. Outra coisa que José é tentado é na questão do dinheiro e do poder. Ele poderia dizer, vou ficar com tudo, eu já domino tudo, eu já administro tudo, agora eu vou ficar com o dinheiro, vou ficar com as fazendas, vou ficar com a casa e vou levar a mulher de troco. Ele poderia ter feito isso. Mas o texto prossegue dizendo que a integridade dele é provada quando ele vê a reputação dele sendo destruída. Versos 13 até 18, diz que a mulher parte para cima, ele foge, mas foge nu. A mulher fica com a roupa, grita para todo mundo e diz, esse hebreu que o meu marido trouxe para cá, ele tentou me violentar. E aquela história toda que nós conhecemos. Quando você ouvir uma história, cuidado, porque toda história tem três lados, o meu, o seu e a verdade. Mas ninguém ia acreditar no escravo hebreu, era a mulher do chefe. E a reputação de José foi por água abaixo. Mas Deus, quando está provando a integridade dele, prova a integridade dele mediante o que? As injustiças sofridas. Quando Potifar chega, a mulher conta a mesma história. O senhor de José o toma, de repente bate nele, lança ele no cárcere onde estavam os prisioneiros do rei, e ele ficou ali naquela prisão. Mas você já se perguntou por que Potifar não matou José? Não era natural? Não era normal? Deveria ter matado, arrancado a cabeça do menino, bonitinho, sem cabeça. A teoria é só minha. Eu acho que ele não matou José porque ele sabia a mulher que tinha. Porque quem deu em cima de um dos empregados poderia já ter dado em cima de outros. Ele não joga José no cárcere comum, ele joga José no cárcere dos prisioneiros do rei. E eu tenho uma leve impressão que aquele chefe da guarda que fala o texto ainda é o mesmo chefe da guarda, e José ainda está sob os cuidados daquele homem. Mas a integridade dele foi avassaladoramente provada em todas as circunstâncias. Mas Deus está construindo uma base, Deus está firmando o alicerce. E o alicerce dele é firmado agora, quando Deus vai e reafirma o favor na vida de José. O texto diz, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno perante o carcereiro, o qual colocou José e confiou tudo que estava na mão, e a história vai. Está o seguinte, a história que aconteceu na casa de Potifar acontece na cadeia. José domina sobre tudo, José administra sobre tudo.
O carcereiro vai para a sombra e água fresca e fala assim: José, cuida dessa parada para mim. Pode deixar, carcereiro, está tudo sob controle aqui. E aqui nós temos uma lição muito importante. O local não te define. O que te define é Deus. Eu paro para pensar nisso. E a gente tem que ouvir uma balela aqui. Nós somos frutos do meio. Meus irmãos, nós somos frutos da graça soberana de Deus. É isso que nós somos. E José, debaixo dessa graça soberana, ele não estava sendo ditado, a vida dele não é ditada pelo meio, mas é por Deus reafirmando o favor sobre a vida dele. Mas o texto prossegue, meus queridos. E esse texto nos ensina mais uma coisa. Deus estabelece toda a base, todos os alicerces de José, quando ele dá a José uma sensibilidade ímpar. Olhe para o texto a partir do verso 5 agora do capítulo de número 40. O texto diz assim: e ambos sonharam cada um sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro do rei estava encarcerado. Olha o verso 6. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. A primeira sensibilidade que Deus concede a José é a sensibilidade para pertencer, para perceber a situação do outro, para perceber a dor do outro, para perceber, como diríamos no Nordeste, o aperreio do meu irmão, ou daquele que nos cerca. Talvez um dia você chegar e olhar para alguém que você sempre convive assim: e aí, como é que você está hoje? O seu olhar está diferente. No tempo de máscara vai pelo olho mesmo, não é? O seu olhar está meio diferente hoje. O que aconteceu com você? Por que o seu olho está caído? Porque o seu semblante está descaído. Deus concede essa sensibilidade a José e ele percebe o que? A necessidade, mas por um outro lado, ele busca entender a necessidade. Verso 7, então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere: que tendes hoje? Triste o teu semblante. Chega aí, senta aqui, me conta, bora conversar, né? Tem um ditado popular no Nordeste que diz assim: tempo de farinha pouca, meu pirão primeiro. Vivemos em tempo de farinha pouca, onde cada um vai tentar resolver primeiro essa situação, e depois, se der, vai olhar para o lado. José estava na mesma situação que eles, mas simplesmente ele diz o seguinte: senta aí, me diz, por que o rosto de você está tão transtornado hoje? E ele busca entender a necessidade do outro. Mas ele recebe a sensibilidade de Deus para buscar, para ouvir a necessidade. Assim, eles responderam: tivemos um sonho e não há quem possa o interpretar. Que situação difícil daqueles homens. Eles já tinham um problema, eles tinham irritado o Faraó. Por sorte não morreram. Mas José senta para os ouvir. E por fim, Deus dá a necessidade, Deus dá a sensibilidade a José para apontar a solução para a necessidade do outro. Quando ele diz assim: disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Que coisa mais espetacular, meus queridos. José se torna um homem num momento adverso, extremamente sensível àqueles que estão ao seu redor, quando ele poderia estar centrado no próprio umbigo, na própria dor que ele estava sofrendo. O texto prossegue e diz que uma outra base que Deus promove na vida de José é quando ele dá a credibilidade às palavras de José. O verso 20 a 22 diz: no terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. No meio desses, reabilitou o copeiro do rei e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe ele enforcou, como José havia interpretado. Nesses tempos que nós temos meio mundo de profetas, nesse tempo que a gente tem pessoas dizendo assim diz o Senhor, nesse tempo que muitos revelam, a credibilidade a José é dada por um motivo muito claro. Quando ele diz para o copeiro: você vai ser restaurado, não tinha como esse cara esconder do resto dos presos o que ele disse. Mas quando ele disse que a cabeça do outro ia ser cortada, não tinha como o cara também não ter contado para os demais. Ou seja, a profecia de José, a interpretação de José, todos que estavam naquela cadeia sabiam.
Mas quando ela é revelada e ela é dada a credibilidade, ela dá-se a credibilidade no dia do aniversário de Faraó. Vocês acham que quem estava lá? O pessoal da cadeia? Não, todo o reino, todos aqueles que estavam dominados. E de repente todo mundo vê e a notícia corre lá para a cadeia e diz: moço do céu, o que o José falou foi batata. Um viveu e o outro morreu. Quando você olha, quando a sua vida está sendo construída, quando Deus está estabelecendo a base do projeto e do plano perfeito dele para você, a sua palavra tem que ser verdade e tem que ter credibilidade. Não podemos ser homens e mulheres de duas, de meias palavras, se ensinam ou não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mas eu chamo a atenção de vocês para uma última base que Deus está estabelecendo na vida de José. O texto diz assim, verso 14: porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz, para que me pusessem nessa masmorra. Verso 23, presta atenção. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Qual é a última base? Qual é a última camada da base na vida de José que Deus estabelece? José, meu filho, não confie em homens. José, meu filho, você não aprendeu nada ainda. Você está tentando negociar a sua libertação. Então nós já temos dois contextos: a identificação de José e o que o leva até a presença de Potifar. Na presença de Potifar, Deus estabelece todas as bases necessárias para algo que viria. E agora eu chamo a sua atenção para o texto que está exatamente lá o texto que está em Gênesis 41. Gênesis 41, de 1 a 36. Agora, se no primeiro momento Deus mostrou tudo o que ele faria, no segundo momento ele colocou toda a base necessária, agora no texto do Gênesis 41, ele começa a erigir as colunas na vida de José. Ele começa a construir de fato a história de José. E algumas coisas interessantes que eu quero convidar você a observar comigo aqui. Como Deus constrói a história de José e como Deus constrói a nossa história após preparar todo o alicerce e toda a base que nós precisamos. A primeira coisa que nós aprendemos, ele nos mostra que ele é o Senhor do tempo. O texto diz assim no verso 1: passado 2 anos completos. Daquela última fala que o copeiro havia esquecido, José toma mais 2 anos de cana para largar de ser bobo, para largar de tentar dar jeitinho, para largar de tentar fazer ajeitadinho para escapar. O texto diz que o copeiro esquece. O texto não diz que o copeiro esquece porque quer. O texto diz que o copeiro esquece porque Deus faz o copeiro esquecer. Para ensinar a José que ele não confia em homens, para ensinar a José que ele, Deus, é o Senhor do tempo. Olha para o verso 9, o verso 9 diz assim: então disse a Faraó, o copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. 2 anos depois, lembro-me hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe tive um sonho. Na mesma noite eu e ele sonhamos, e cada um com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-nos os sonhos, e ele nos interpretou, cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado 2 anos depois. Talvez eu digo que Deus tem um senso de humor sensacional com a gente. A gente está indo com a mandioca, ele diz: meu filho, já voltei com a farinha faz hora, mas você quer tentar, fica à vontade. Tenta dar o seu jeitinho, José. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando Deus está construindo a sua história,
quando a sua história está sendo construída pela mão do próprio Deus, Ele é o Senhor do tempo. Guarda isso, meu irmão, guarda isso, minha irmã. Para de tentar abreviar tempo, para de fugir de processos, para de tentar cortar a rota. O texto é muito claro. Deus está erigindo colunas e Ele diz: José, eu vou te construir, agora eu vou levantar as paredes, mas lembre-se sempre, eu sou o Senhor do tempo. O texto prossegue. Então Faraó manda-o chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou e mudou de roupa. Eu fico pensando a galera descendo desesperada, porque lembre-se de uma coisa: o pedido de Faraó para o egípcio era o pedido de Deus. Imagine Faraó assim: busca esse tal de José. Aí desce aquele povo todo e fala assim: José, é o seguinte, Faraó quer falar contigo. Muito bem, que legal, Faraó quer falar comigo. Papai Noel também, né? Faz favor, eu estou na cadeia, eu tenho que limpar essa privada aqui. Você vem com brincadeira dizer que Faraó quer falar comigo? José, pelo amor de Deus, José, o homem quer falar com você. Mas vocês estão com piada. Olha, além de me prender, vocês resolveram tirar sarro da minha cara. Até que vem alguém e fala assim: José, não é piada. Faraó quer falar com você. E o texto vai dizer que ele provavelmente toma um banho, se barbeia e muda de roupa. Qual é a lição? A lição, meus irmãos e minhas irmãs, é que Deus, que começou a construir a obra, começou a dizer para você que Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Deus que começa a promover mudanças tão rápidas que você nem acredita que Ele está fazendo. Mas como é Ele que está construindo, meu querido e minha querida, vá na fé. Vá. Você vai dizer assim: mas pastor, eu nem imagino. Mas a Bíblia já te disse em 1 Coríntios 2,9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Se você ama o Senhor, as coisas acontecem, porque Ele que está construindo a sua história. É Ele que está escrevendo a sua história, meus irmãos e minhas irmãs. Mas o texto prossegue. Se num primeiro momento Deus erigiu a coluna de dizer: eu sou o Senhor do tempo, e Ele Ele levanta uma outra coluna dizendo que Ele é que faz transformações radicais e aceleradas na nossa história. Por outro lado, quando Deus levanta as colunas da nossa história, Ele nos leva a lugares que jamais sonhamos chegar, para ouvirmos coisas que jamais passaram pela nossa cabeça. O texto no final diz assim, do verso 14: e foi José apresentar-se diante de Faraó. Imagina o que está passando na cabeça de José. Faraó, pronto, eu já tive encrenca com Potifar. O que é que foi que eu fiz agora que o próprio Faraó está me chamando? Adeus cabeça. E lá vai José, pensando meio mundo de coisa, tendo meio mundo de insegurança. E ele chega diante do homem. E ele diz assim: então lhe disse Faraó: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Acho que quando ele falou assim: eu tive um sonho, José falou: pensei que era a coisa mais difícil. Não, José jamais falaria isso. Ele sabia na presença de quem ele estava. Era Deus, o Deus dos egípcios estava diante dele. Mas ele ouve uma coisa que ele jamais imaginaria. Ele está na presença de um homem que ele jamais sonharia estar. Ele ouve uma confidência que já tinha sido dada a todos os magos e os caras não tinham conseguido resolver. Então, ele vai responder a Faraó. E essa é a quarta coluna, é a quarta parede que Deus está colocando na vida de José, que é a seguinte: é a capacidade de oferecer respostas sábias para perguntas difíceis. Faraó diz o seguinte: eu soube que você interpreta. José já mandou logo de primeira: já que o senhor colocou a bola na marca do pênalti, eu vou logo dar um chutão. Faraó, respondeu José: não está isso em mim, mas Deus lhe dará a resposta favorável. Eu fico pensando que alguns pregadores de hoje eles dizem: pois é, Deus lá me deu umas revelações legais, então manda aí, Faraó, porque eu sou o filho favorito de Deus, eu vou resolver a parada para o senhor. Porque tem gente para tudo, né? Tem revelação de todo modelo. E tem gente que adora uma glória para si. José tira logo de tempo dizendo o seguinte: Faraó, é Deus.
Se alguém vai revelar alguma coisa para o Senhor, é Deus. E Deus o usa, e Faraó conta o sonho, 7 espigas, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas boas, 7 espigas mirradas, e aquela coisa toda, e José ouve e diz exatamente o que acontecerá. Verso 30, seguir-se-ão 29, eis aí, virão 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito, seguir-te-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Resposta sábia para a pergunta difícil. O homem achava que ele era o próprio Deus, e José está dizendo, um Deus maior que o Senhor, um Deus mais poderoso que o Senhor, um Deus mais soberano que o Senhor, vai dar a resposta. A resposta é a seguinte: vem 7 anos de abundância, mas virão 7 anos de tanta fome, que vocês esquecerão a abundância que tiveram. Resposta difícil, não é verdade? Você falar isso para um homem que se considerava Deus. Talvez alguns pregadores coaches, talvez alguns homens que estão se preocupando em agradar o público, talvez alguns homens que só querem entreter bodes ao invés de apacentar ovelhas, diriam, não preocupa não, vai se resolver. José é cirúrgico, abundância e miséria. Essa é a interpretação, uma resposta difícil, mas uma resposta sábia. Queridos, e nós fechamos todo esse contexto da construção, quando os versos 33 até 36 diz assim: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. Toma a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem-se os administradores, toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento da cidade e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Quando você olha para esse texto e fala assim, ai pastor, que conselho legal. Não, isso não é um conselho legal não. Isso é uma aula de gestão. É uma aula da melhor gestão possível. Provavelmente o conceito embrionário do capitalismo está por aqui. Não gaste mais do que você ganha. Mas você vai dizer, por que ele falou isso para Faraó? Meus queridos irmãos, os egípcios eram conhecidos por sua ostentação. Vide as ditacus das pirâmides, a esfinge. O cara morria, enterravam ele num sarcófago de ouro, não se sabe para quê, mas isso era a cultura da época. E José fala o seguinte, Faraó, acha um homem que tenha juízo. De tabela chamou todo mundo desajuizado. Alguém que saiba administrar, e que ele coloque administradores sobre todo o Egito. E ele não diz assim, por favor, faça isso, Faraó. Faz isso, Faraó, e pede para recolher a 5ª parte, princípio do imposto. O povo adora imposto, né? José que instituiu esse negócio. E aí, o povo tinha que entregar a 5ª parte do que colher. Como é que ia convencer o povo a fazer isso? Mas tinha que ser feito. José dá uma aula de gestão e diz o seguinte, Faraó acabou esbanjar. Faraó acabou as festas. Acabou, Faraó, ou é isso ou vai todo mundo morrer de fome. E essa, meus queridos, é exatamente a conclusão dessa coluna que se ergue. É fazendo com que, com sabedoria, junto com o diagnóstico, apontemos a solução para a crise. A igreja do Senhor é chamada para apontar soluções para a crise. A igreja do Senhor é chamada para ser referencial. A igreja do Senhor é chamada para ser relevante. O povo aí fora tem que entrar na igreja e perguntar, e aí, o que é que eu faço? E você tem que ter a resposta. Não dá para dizer, vou ligar para o pastor Mauri, vou ligar para o pastor Tom, vou ligar para o pastor Carlos, vou ligar para o pastor Roberto. Não adianta, tem hora que é você que tem que dar a resposta. Você só conseguirá dar a resposta se, assim como José, você estiver vivendo um processo. Primeiro, um processo que te levou à cova. Depois, quando você sai da cova, você vai para um processo de construção de base.
Depois que você sai do processo da construção da base, você vai para um processo de levantar paredes. Observe uma ordem interessante. Depois que José sai da cova, ele não volta mais para a cova. Depois que ele sai da posição de escravo, ele não volta mais para a posição de escravo. E depois que ele sai da presença de Faraó, ele só vai para se tornar governador do Egito. Leia o Gênesis 42. Faraó diz o seguinte: olha só, eu duvido que tenha alguém tão ajuizado no Egito quanto você, José. Então você vai comandar todo esse negócio. E ele diz assim: depois de mim, só você aqui no Egito. Meus irmãos, parando para pensar nesses tempos que nós vivenciamos, tempos de cova, não necessariamente um tempo de morte, mas um tempo de cova, um tempo de adversidades, um tempo de dificuldades. O pastor Mauri falou assim: a mulher disse, só pediu duas coisas: que nós dessemos resposta em uma semana e que transferíssemos o imóvel o mais rápido possível. O mundo está precisando desse tipo de resposta. O mundo precisa de homens e mulheres como você. O homem precisa de homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, como os homens e mulheres da Igreja Presbiteriana da Penha, bem instruídos na verdade, bem instruídos na palavra. Homens que Deus, em muitos momentos, pega a sua história e vira ao avesso. Porque tem um plano maior, tem um plano perfeito, tem um plano soberano. Meus queridos, da próxima vez que você abrir a sua boca para reclamar de uma adversidade, não reclame. Não fica dizendo: Deus não me ama, Deus se esqueceu, Deus não gosta de mim, estou chateadinho com Deus. Faça a seguinte pergunta: Senhor, porventura não é a tua mão construindo a minha história? Porventura não é a tua mão escrevendo um capítulo definitivo na minha história? Da cova ao palácio. Gênesis 50:20 nos diz: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para se conservar em vida. O quê? Para, como vedes agora, que se conserve em vida muita gente viva. Graças a Deus porque aqueles irmãos jogaram José naquela bendita cova. Graças a Deus porque aqueles irmãos, antes do outro irmão, venderam. Graças a Deus porque Potifar o compra. Graças a Deus porque aquela mulher má coloca os olhos nele e o colocam na cadeia. Graças a Deus porque ele interpreta 2 sonhos e é esquecido. Graças a Deus porque o Senhor faz com que ele seja lembrado 2 anos depois. Graças a Deus porque o homem que dizia que era Deus chama um homem de Deus para falar com ele. Graças a Deus, porque esse homem molda o quê? Os destinos do Egito. Sabe por que a solução aconteceu no Egito? Porque José estava no Egito. Se ele estivesse na China, era na China. Se ele estivesse no Brasil, era no Brasil. Porque o lugar não te define. Quem te define é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Soberano, aquele que é, que era, que sempre há de ser, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Amém.